Minha noiva fez uma homenagem a todos os ex-namorados durante o nosso casamento. Naquela noite eu descobri que o amor da minha vida também era o maior desastre da minha história. Sou Norma, tenho 29 anos, e minha ex, Geraldine, 27. Estivemos juntos por 3 anos, em teoria, estávamos vivendo o melhor momento do nosso relacionamento, ou pelo menos era o que eu acreditava. Nos conhecemos em uma reunião entre amigos. Ela era prima de um colega do meu trabalho. Desde o início, Geraldine me pareceu uma mulher extremamente alegre, com uma energia que iluminava qualquer lugar. Era sociável, divertida e sempre tinha um sorriso contagiante. Eu, por outro lado, sou mais calmo e reservado, do tipo que prefere ouvir antes de falar. Talvez tenha sido justamente isso que nos fez funcionar. Éramos diferentes, mas nos complementávamos bem. Durante os primeiros anos de relacionamento, tudo correu de forma estável. Não tivemos grandes crises nem discussões sérias. Geraldine era carinhosa, atenciosa e falava muito sobre o futuro. Desde cedo, começou a insinuar o tema do casamento. No começo, achei que ela falava por brincadeira ou sonho, mas com o tempo o assunto se tornou mais insistente. Dizia que já era hora de pensar em algo sério, que não queria continuar perdendo anos sem um rumo definido. Eu não me sentia pressionado, mas confesso que fiquei surpreso. Sempre acreditei que o casamento deveria acontecer quando ambos sentíssemos que era o momento certo. Mesmo assim, Geraldine falava do assunto com cada vez mais entusiasmo. Um dia, sem qualquer aviso, ela me mostrou uma lista de possíveis locais para a cerimônia. Lembro que dei risada e disse: "Ainda nem te pedi em casamento." Ela me olhou séria e respondeu: "Mas você vai pedir." E ela tinha razão. Meses depois, durante um jantar com os pais dela, pedi Geraldine em casamento. Não houve fogos de artifício nem um cenário cinematográfico, apenas um jantar íntimo e um anel. Ainda assim, ela chorou de emoção. Foi um dos momentos mais sinceros e felizes que tenho guardado na memória. A partir dali, tudo girou em torno dos preparativos. Casamo-nos um ano depois daquele dia. Geraldine queria uma grande festa, com muitos convidados, música ao vivo e um salão elegante. Eu preferia algo mais simples, mais íntimo, mas aceitei, queria vê-la feliz. Na prática, a organização foi um caos. O tempo parecia voar, o orçamento estourava a cada semana e brigávamos por detalhes mínimos, a cor das flores, a lista de convidados, a escolha da banda. Mesmo assim, devo admitir que o resultado foi impressionante. O salão estava decorado com luzes quentes, arranjos de flores brancas e douradas, e um arco de rosas na entrada que parecia saído de um filme romântico. Tudo parecia perfeito. Algumas semanas antes da cerimônia, tivemos uma conversa estranha, embora, na hora, eu não tenha dado tanta importância. Estávamos em casa revisando a lista de convidados. Geraldine riscando e adicionando nomes, até que de repente disse: "Ei, você se importaria se eu convidasse alguns dos meus ex-namorados?" Achei que fosse brincadeira. Ri e perguntei se ela falava sério. Ela confirmou com toda naturalidade: "Sim, alguns foram parte importante da minha vida. Não os vejo há anos, mas seria bonito encerrar ciclos, não acha?" Fiquei mudo por alguns segundos. "Não, Geraldine", respondi. "Não faz sentido convidar seus ex para o nosso casamento." Ela deu de ombros, tentando parecer inocente. "Ah, não é para tanto. Só achei que seria um gesto maduro. Além disso, se quiser, você também pode convidar suas ex." Balancei a cabeça. "Não vou fazer isso, e preferia que você também não fizesse." Ela suspirou, murmurou um tudo bem e o assunto morreu ali. Ou, pelo menos, era o que eu pensava. O dia do casamento chegou antes do que esperávamos. Lembro de acordar naquela manhã com uma mistura de nervosismo e euforia. Meus amigos estavam comigo no hotel, ajudando com os preparativos. Fizeram piadas, brindamos com cerveja e comentamos como o tempo tinha passado rápido. Geraldine, por sua vez, estava em outro salão do hotel com suas madrinhas. Não a havia até o início da cerimônia. Quando entrou, o silêncio tomou conta do lugar.
Ela vestia um longo vestido branco de renda, elegante, com um véu que caía até os ombros. Estava linda, impossível negar. Caminhou até mim com um sorriso radiante, e naquele instante senti que tudo valia a pena. O altar estava decorado com flores brancas, luzes suaves e um perfume leve no ar. Os convidados sentados em fileiras perfeitamente alinhadas, enquanto ao fundo um quarteto de cordas tocava suavemente. Era um cenário de sonho. Durante a cerimônia, trocamos votos. Os dela foram longos e emocionantes. Disse que eu havia sido sua calma depois da tempestade, que comigo aprenderá o que era o amor verdadeiro e que queria envelhecer ao meu lado. Confesso que me emocionei. Ela chorava enquanto falava, e quando chegou a minha vez, tentei manter a voz firme, embora por dentro estivesse igualmente comovido. Depois dos votos vieram a assinatura da ata, os aplausos, os abraços, as fotos e o tradicional lançamento de arroz. Tudo saiu perfeito. A recepção também foi um sucesso, comida deliciosa, música animada, gente rindo e dançando. Eu me senti aliviado, feliz por tudo ter dado tão certo depois de meses de estresse. Até meus pais, que costumam ser mais reservados, estavam se divertindo. Lembro que minha mãe se aproximou e sussurrou no meu ouvido. Dá pra ver que ela te ama. Olha só como ela te olha. E ela tinha razão. Geraldine irradiava felicidade. Durante nossa primeira dança, ela não parava de sorrir. Tinha aquele olhar que mistura ternura e vitória, como se estivesse vivendo exatamente o momento que sempre sonhou. Dançávamos uma música lenta enquanto todos nos observavam. Eu sentia que nada poderia estragar aquele instante, até que aconteceu. Enquanto dançávamos, ela se inclinou até mim e sussurrou ao meu ouvido. Amor, preciso fazer uma coisa. Espero que você não se incomode. Antes que eu pudesse perguntar o que ela queria dizer, soltou minhas mãos e correu até uma de suas amigas, uma das damas de honra. Ela parecia nervosa, mas também empolgada. Pensei que fosse alguma surpresa para os convidados, talvez uma música, um discurso, algo simbólico. Fiquei parado no meio do salão, observando enquanto a amiga dela arrastava um projetor e o conectava a um laptop. Geraldine pegou o microfone. Sua voz saiu firme e clara, ecoando pelos alto-falantes. Atenção, pessoal! Disse, sorrindo. As conversas foram cessando pouco a pouco, e todos voltaram o olhar para ela, curiosos. Quero dizer algumas palavras. Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida. Ela olhou para mim, e por um momento senti ternura. Eu te amo, Norma. Quero viver com você até os 80 anos, em uma casa cheia de filhos e netos. Houve alguns aplausos e risadas leves. Mas então ela continuou. Também acho que vale a pena mencionar as pessoas que fizeram parte da nossa história, e que, de alguma forma, graças a elas, estamos aqui hoje. Alguns convidados aplaudiram de novo, outros murmuraram em aprovação. Eu sorri, achando que ela faria uma homenagem aos pais ou a algum parente falecido. Mas algo dentro de mim ficou tenso. Não sei explicar, uma sensação súbita, um desconforto que crescia no peito. O projetor foi ligado. Uma luz branca iluminou uma parede vazia. Na tela, apareceu uma imagem de fundo preto com letras douradas. No centro, lia-se o título. Homenagem aos meus ex-namorados. Por um instante, pensei que fosse uma piada. Fiquei parado, esperando que todos rissem e que ela dissesse que era só uma brincadeira para quebrar o gelo. Mas ninguém riu. O salão mergulhou em murmúrios confusos. Fiquei paralisado. Meu sorriso sumiu num segundo. Geraldine continuava ali, diante do microfone, com aquela expressão feliz, quase orgulhosa, enquanto o título seguia projetado na parede. Alguns convidados se entreolhavam, confusos. Outros cobriam a boca, tentando conter risadas nervosas. Eu sentia um nó no estômago. Não entendia o que estava acontecendo nem por que ela estava fazendo aquilo. Lembro-me com clareza dolorosa do momento em que a primeira imagem mudou. Na tela apareceu a foto de um rapaz jovem, sorridente, com uniforme escolar. Abaixo, em letras cursivas, lia-se o nome, Miguel.
Geraldine olhou para a imagem com um sorriso nostálgico e então falou ao microfone, com voz doce, como quem recorda um amor antigo. Este é o Miguel, disse. Namoramos apenas 6 meses, mas foi com ele que descobri o que era amar. Ele foi o primeiro a me mostrar o que era sentir de verdade. Alguns convidados riram sem graça. Eu congelei. Ela continuou. Miguel também foi quem tirou a minha virgindade. Lembro que doeu, mas ele foi muito carinhoso comigo. Onde quer que esteja, tenho um grande carinho por ele. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ninguém se mexia. Nem os garçons sabiam o que fazer. Eu continuava parado no meio da pista de dança, olhando para a parede iluminada, sentindo o sangue sumir do corpo. Juro que tentei me mover, mas não consegui. Meu corpo parecia travado, os músculos rígidos, a respiração presa. Era como se estivesse vendo tudo de fora, sem conseguir reagir. Minha mente ficou em branco. Era absurdo demais, tão fora de lugar, que meu cérebro simplesmente se recusava a processar. A próxima imagem surgiu. Agora era a foto de um homem de camisa social, tirando uma selfie em um escritório. No topo, lia-se, Marte, meu primeiro trabalho. Geraldine deu uma risadinha antes de falar. Ah, o Marte! Disse num tom brincalhão. Se ele não tivesse me traído, seria ele quem estaria se casando comigo hoje. Alguns convidados soltaram risadinhas incertas, mas logo o som morreu no ar. Ela, sem notar o constrangimento, continuou. Marte me ensinou tudo, me ensinou a amar de verdade, e também a odiar. Ainda me dói falar dele, mas, no fim, é graças a ele que estou aqui. Fez uma pausa, olhou para mim e completou entre risadas. Porque foi ele quem me ensinou ótimas técnicas na cama, e foi por isso que o Norman se apaixonou por mim. Ha ha ha. Ninguém reagiu. O silêncio era tão pesado que dava para ouvir o zumbido do projetor. Senti o rosto em chamas, uma mistura sufocante de vergonha, raiva e incredulidade. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo, que ela estivesse dizendo tudo aquilo diante de todos os nossos amigos, das nossas famílias, dos meus pais, dos meus colegas de trabalho. Alguns convidados desviaram o olhar, outros simplesmente ficaram imóveis, sem saber como reagir. Vi minha mãe tapar a boca, horrorizada, e meu pai olhar para o chão com uma expressão de total incredulidade. Eu continuava sem me mover, apenas ouvia, apenas observava, até que a terceira imagem apareceu. Desta vez, outro homem surgia na tela. A legenda dizia, Sam, o amor impossível do trabalho. Geraldine respirou fundo, ajustou o microfone e começou a falar. Sam. Bem, ele foi. Mas não conseguiu terminar. Algo dentro de mim simplesmente se rompeu. Chega! Gritei com toda a força que tinha. O som ecoou por todo o salão. A música parou imediatamente. Todos se viraram para mim. Geraldine se sobressaltou, baixou o microfone e me olhou com surpresa e confusão. O que foi, amor? Perguntou, como se não entendesse a gravidade do que estava fazendo. É só uma pequena homenagem. O que tem de errado nisso? O que tem de errado? Repeti, com a voz trêmula entre raiva e vergonha. Você enlouqueceu? O que diabos pensa que está fazendo? Caminhei em direção a ela sem pensar, o corpo inteiro tremendo. Peguei o projetor e o arremessei no chão. O impacto foi seco. O aparelho se despedaçou, a lâmpada se apagou, e o laptop conectado caiu atrás, fazendo um som metálico ao bater no piso. Alguns convidados gritaram, outros recuaram assustados. Você é uma idiota! Gritei, com a voz rasgada de dor. Como pôde achar que isso era uma boa ideia? Geraldine ficou imóvel. Parecia que só naquele instante percebia a dimensão do que havia feito. Eu respirava ofegante, com o coração batendo tão forte que doía no peito. Olhei ao redor e vi os rostos horrorizados de todos. Minha mãe chorava. Meu pai tinha os punhos cerrados. Meus amigos me observavam, sem saber como agir. Este casamento acabou. Declarei, erguendo a voz.
Sai daqui! Todos vocês, vão embora! O silêncio durou alguns segundos, até que alguns começaram a se levantar lentamente. Outros vieram até mim, tentando me acalmar. Um dos meus melhores amigos, Logan, correu e colocou a mão no meu ombro. Mano, vem, disse, num tom calmo. Vamos dar um tempo. Outros 3 amigos se aproximaram para ajudá-lo. Meus pais também vieram até mim. Eu mal conseguia ficar de pé. As pernas tremiam, a visão ficava turva. Enquanto tentavam me afastar, Geraldine deu um passo na minha direção. O rosto dela estava pálido, os olhos cheios de lágrimas, mas ela ainda segurava o microfone. Amor, disse, aproximando-se, me desculpa. Eu não pensei que fosse algo tão grave, mas calma, podemos continuar. Eu te amo. Minha mãe se colocou na frente dela. Sua voz ecoou pelo salão. Afaste-se. Nem pense em chegar perto dele. Vá embora. Esqueça meu filho para sempre. Geraldine ignorou o aviso, continuou andando e segurou meu rosto com as 2 mãos. Os dedos dela estavam frios, trêmulos. Amor, por favor, me perdoa. Foi um mal-entendido, só isso. Podemos continuar com a cerimônia. Afastei a mão dela bruscamente. Você é uma vadia. Disse, com a voz partida. Vá embora. Ela estremeceu, mas, em vez de recuar, respondeu algo que me deixou completamente paralisado. Mas, amor, se a gente tivesse convidado eles, nada disso teria acontecido. Nesse instante, ouvi um grito vindo de trás dela. Você ouviu, sua vadia? Vá embora! Era minha irmã mais velha, Tina. Não a tinha visto se aproximar, mas, de repente, lá estava ela, caminhando com passos firmes e furiosos. Segurou Geraldine pelos cabelos e a puxou com força, virando-a de frente. Antes que alguém pudesse impedir, deu-lhe um tapa tão forte que o som ecoou pelo salão. Geraldine caiu no chão, talvez desmaiada, talvez apenas atordoada. Os pais dela, que até então não tinham dito uma palavra, correram para ajudá-la, mas não tentaram defendê-la. Pareciam tão confusos e envergonhados quanto todos os outros. Meus amigos me pegaram pelos braços e me levaram para fora do salão. A poucos metros dali havia uma cabana de madeira que havíamos alugado como área de descanso dos noivos. Eles praticamente me carregaram até lá, porque minhas pernas já não respondiam. Lembro-me de tudo em flashes. Logan colocando uma garrafa d'água nas minhas mãos. Minha mãe acariciando meu cabelo e dizendo baixinho: Calma, filho, já passou. Meu pai falava com os outros, pedindo que ninguém tirasse fotos, que por favor desligassem os celulares. Ouvia tudo de forma distorcida, como se estivesse submerso. As vozes pareciam longínquas, confusas. Eu só via luzes e sombras. Senti o peito apertado, as mãos dormentes, e cada vez que tentava falar, saía apenas um suspiro entrecortado. Não sei quanto tempo fiquei assim, talvez 1 hora, talvez 2, até que, finalmente, consegui respirar com mais calma. A festa, é claro, tinha acabado. Os convidados já haviam ido embora. Meus pais decidiram me levar para casa. Não discuti, apenas assenti em silêncio. Durante o caminho, fiquei olhando pela janela, sem dizer uma palavra. A noite estava completamente escura. O terno grudava no meu corpo, encharcado de suor. Senti uma mistura de vergonha e vazio tão profunda que mal conseguia sustentar a cabeça. Quando chegamos, meus pais me ajudaram a entrar. Sentei-me no sofá e fiquei ali, olhando para o nada. Tudo era silêncio. Geraldine não ligou naquela noite, nem no dia seguinte. E, enquanto eu tentava dormir, tudo que vinha à minha mente era aquela tela branca com letras douradas e a frase que iniciou tudo. Homenagem aos meus ex-namorados. Eu não podia acreditar que aquilo realmente havia acontecido. Já se passaram 3 dias desde aquela noite, 3 dias desde que minha vida mudou completamente. E, embora o tempo tenha andado, dentro da minha cabeça tudo continua parado naquele instante, naquela sala iluminada pelo projetor,
com todos os olhares sobre mim e aquela frase absurda na tela, homenagem aos meus ex-namorados. Não consigo dormir direito. Cada vez que fecho os olhos, vejo Geraldine sorrindo com o microfone na mão, falando sobre eles como se fosse algo normal, bonito até. Acordo suando, com o coração disparado, revivendo a humilhação, o silêncio, a sensação de estar preso diante de todos, incapaz de me mover. Chorei mais do que gostaria de admitir. Às vezes em silêncio, às vezes gritando de pura impotência. É difícil aceitar que a mulher com quem eu planejava compartilhar minha vida, com quem sonhei ter filhos, construir um futuro, tenha sido capaz de algo assim. Não voltei ao trabalho. No dia seguinte à cerimônia, liguei para o meu chefe e pedi férias. Disse que precisava de um tempo, que estava passando por uma situação pessoal complicada. Ele não perguntou detalhes, mas pelo tom da voz percebi que já sabia o que havia acontecido. A essa altura, provavelmente todo mundo sabia. Meu telefone não parava de tocar. A caixa de mensagens estava lotada de notificações, amigos, colegas, até conhecidos distantes, todos dizendo o mesmo. Cara, sinto muito. Que pena que acabou assim. Estamos com você, irmão. Alguns ainda enviavam prints e comentários que preferi nem abrir. Não quero saber o que dizem sobre mim. Não quero reviver aquela noite. Fiquei alguns dias na casa dos meus pais. Eles insistiram para que eu permanecesse mais tempo, dizendo que eu ainda não estava pronto para ficar sozinho. Mas depois do terceiro dia, senti que precisava voltar. Não por força, mas porque precisava tentar continuar, mesmo que fosse passo a passo. Disse a eles que estaria bem, que só queria descansar no meu próprio espaço. Minha mãe hesitou, olhou fundo nos meus olhos e perguntou: "E se ela aparecer?" "Não vai", respondi, exausto. Ela já entendeu. Ou, pelo menos, era o que eu acreditava. Quando cheguei em casa, algo me pareceu estranho logo de cara. A porta não estava trancada. Meu coração acelerou. Pensei que talvez algum amigo ou familiar tivesse passado para verificar se estava tudo bem. Mas assim que abri a porta, o cheiro familiar do perfume de Geraldine me atingiu. Lá estava ela. Sentada no sofá da sala, enrolada em uma manta, com uma tigela de pipoca no colo e um filme passando na TV, como se nada tivesse acontecido. Quando me viu, sorriu com uma naturalidade absurda. "Amor", disse ela, levantando-se suavemente. "Estava te esperando há dias. Por favor, precisamos conversar." Fiquei imóvel por alguns segundos. Não sabia se gritava, chorava ou simplesmente dava meia volta e ia embora. Mas as palavras saíram sozinhas. "Sai daqui. Vai embora." Ela deu um passo na minha direção, sem perder a calma. "Amor, estamos sozinhos agora. Não precisa bancar o durão. Sei que você não quer que eu vá. Você ainda me ama." Olhei para ela em silêncio. "Geraldine, você não entende nada." Minha voz tremia, não de medo, mas de raiva contida. "Você me destruiu diante de todo mundo." Ela balançou a cabeça, aproximando-se ainda mais. "Eu não quis te ferir. Isso foi só uma consequência das suas atitudes. Eu só queria encerrar um ciclo, amor." Eu até tinha falado com alguns ex-namorados, e eles confirmaram presença. Ia ser algo simbólico, bonito. Olhei para ela, incrédulo. Era como ouvir uma pessoa completamente fora da realidade. "Você está louca, Geraldine?" Dei um passo à frente. "Você é uma maluca, uma idiota. Não tem cérebro, não tem noção. Você realmente achou que aquilo era uma boa ideia?" Ela começou a chorar, mas suas lágrimas não me causaram nada. "Amor, eu te amo." "Calma, não fala assim comigo", disse, dando mais um passo e tentando tocar meu braço. "Olha, vamos relaxar. Deita comigo, vamos resolver isso do nosso jeito. Você sabe, o melhor das brigas de casal é a reconciliação." Ela falou isso com um sorriso tímido e, de repente, começou a tirar a roupa. Primeiro o suéter, depois a blusa, e deu um passo em minha direção, tentando me abraçar.
Senti um nojo profundo, um repúdio que nunca havia sentido por ninguém. Você me dá nojo, Geraldine. Falei olhando fixamente nos olhos dela. Não quero te tocar nem com um maldito pedaço de pau. Você não imagina a repulsa que eu sinto por você, pelo seu corpo. Quero que vá embora e nunca mais volte. Ela ficou imóvel, com a roupa pela metade, me olhando com os olhos cheios de lágrimas. Não diz isso, sussurrou. Você não sente isso, eu sei. Está magoado, mas ainda me ama. Não respondi. Segurei firme o braço dela e a conduzi até a porta. Ela tentou resistir, não com força, mas com súplicas. Norman, por favor, não faz isso. A gente pode consertar, eu juro. Abri a porta e, sem olhar para ela, a empurrei suavemente para fora. Ela tropeçou um pouco, virou-se para mim com o rosto coberto de lágrimas. Amor, não me deixe assim. Eu te amo. Eu te amo. Gritava, batendo na porta várias vezes, soluçando entre cada palavra. Podia ouvir a voz dela se quebrando, até que, pouco a pouco, foi desaparecendo no silêncio. Não abri. Não disse nada. Apenas me deixei escorregar até o chão, encostando as costas na porta, ouvindo o som dos meus próprios batimentos, fortes, descompassados, caóticos. Não sei quanto tempo fiquei ali, até que tudo se calou completamente. A atualização. Já se passaram 2 meses desde aquele dia. Não tive mais notícias de Geraldine, nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nada. No começo, achei que ela apareceria, que insistiria, que viria pedir perdão ou tentar justificar o injustificável. Mas não. Ela simplesmente desapareceu. E, de certo modo, sou grato por isso. Voltar à rotina não tem sido fácil. As pessoas ainda me olham com pena quando me veem na rua ou no trabalho. Algumas fingem não saber de nada, mas os olhares as denunciam. Tive que ouvir comentários disfarçados de consolo, frases como: tudo acontece por um motivo. Pelo menos você descobriu antes de ter filhos. Agradeço a intenção, mas não há consolo possível para algo assim. Às vezes me pego pensando em como uma pessoa pode destruir algo tão grande em questão de minutos. Como um simples ato, uma ideia tola, pode apagar anos de confiança, amor e respeito. Não há odeio mais. Mas também não há recordo com carinho. Quando penso em Geraldine, sinto apenas um vazio, como se fosse uma história de outra pessoa, algo que apenas me contaram. A casa ainda guarda vestígios dela. Um suéter no armário, um perfume esquecido no banheiro, uma caneca com o nome dela. Às vezes paro diante desses objetos e me pergunto: em que momento ela perdeu a noção do que era certo e errado? Talvez eu nunca entenda. Tenho tentado ocupar minha mente com outras coisas, o trabalho, a academia, caminhadas, leitura. Às vezes funciona, às vezes não. Mas, aos poucos, a vida segue seu curso. E, embora ainda doa, pelo menos já não me paralisa. Meus pais continuam preocupados, mas entendem que preciso de espaço. Minha irmã Tina me liga quase todos os dias. Ela ainda se sente culpada por ter batido em Geraldine, embora, no fundo, todos saibam que ninguém a condena por isso. Nem eu. Não sei se teria feito algo diferente. A verdade é que aquela boda marcou o fim de muito mais do que um relacionamento. Foi o fim de uma ilusão, o fim da versão de mim que acreditava que amar era suficiente. Hoje sei que não é. Amar não basta. É preciso respeito, empatia, bom senso e, acima de tudo, limites. Quando um dos dois os perde, o que resta é apenas uma ruína do que poderia ter sido. Não sei se algum dia voltarei a me casar. Nem mesmo sei se conseguirei confiar de novo dessa forma. Mas pelo menos agora entendo algo que antes não compreendia. O amor não se prova com grandes gestos, nem com palavras bonitas, muito menos com homenagens absurdas. O amor se prova nos detalhes, na consideração, em não humilhar o outro, em não usar a confiança alheia como palco para exibição. Geraldine foi o erro mais doloroso da minha vida. Mas também a minha maior lição. E,
Por mais que ainda doa admitir, aquela boda, por mais trágica que tenha sido, marcou o início de algo novo. A minha vida sem ela. Comentário: Reddit. No fim, ela conseguiu o que queria, ser o centro das atenções. Só esqueceu que virou a atração principal do próprio desastre.